Olá, começamos mais um programa de entrevistas sobre inovação, denominado Marcos Inovação, e hoje nós temos como convidado especial o Antônio Carlos Sales Bellinati. Antônio Carlos, quais são as suas qualificações acadêmicas e profissionais, por favor? Prazer participar desse programa Marcos de Inovação contigo, professor Marcos Pessoa. É um prazer muito grande, é uma honra e uma responsabilidade. Eu sou engenheiro civil, graduado pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, com uma pequena observação aí, porque eu comecei meu curso de engenharia civil e desenvolvi boa parte dele na Universidade Estadual de Londrina. Em razão de uma atividade profissional no meio do curso, eu acabei transferindo o meu domicílio para Curitiba e concluí na Pontifícia Universidade Católica. E depois, na Fundação Dom Cabral, acabei me especializando em gestão de negócios. De todas as suas experiências profissionais, existe uma que você considera mais relevante? Cada passagem que a gente tem num trecho da vida profissional, ela traz uma experiência que agrega conhecimento e aprendizado. Eu passei pela Companhia Municipal de Urbanização na cidade de Londrina, uma empresa de economia mista. Depois, no ano de 98, acabei participando de um pleito, de uma disputa eleitoral, me elegendo o segundo deputado estadual mais votado do estado do Paraná. Após essa passagem pela Assembleia Legislativa, eu tive duas passagens pela Companhia de Saneamento do Paraná como diretor comercial. Passei novamente nesse meio período, nesse interstício entre uma passagem e outra pela Sanepar, fui novamente deputado estadual e depois como diretor de obras da Companhia de Habitação do Paraná. E hoje desenvolvo uma atividade como executivo comercial no setor privado, mantendo aí o foco em infraestrutura e saneamento. Eu diria que todas essas passagens, a vida pública te traz uma bagagem que é incomparável. As formas de você lidar com as situações, o tempo de maturação, as respostas e o aprendizado que ela te gera são enormes. Mas uma experiência profissional que talvez tenha despertado hoje a atividade que eu desenvolvo, sem dúvida alguma, foi os 7 anos que eu tive como um executivo comercial na Companhia de Saneamento do Paraná. Talvez pelo seu nível de complexidade que envolve um setor tão fundamental e tão estruturante para o desenvolvimento de um país, ele tenha despertado um interesse maior profissional que me levou justamente a procurar uma pós-graduação, uma especialização, ampliar os conhecimentos, aprimorar alguns que eu já tinha, mas em essência eu carrego todas as experiências profissionais, eu trago como aprendizado. Mas o que me levou hoje a estar na iniciativa privada, sem dúvida alguma, foi a passagem pelo setor de saneamento e infraestrutura, que conduz hoje a minha carreira profissional. Antônio Carlos, como está o Brasil e o Paraná no cenário de saneamento? Existe inovação no saneamento? São dois panoramas um pouco distintos, né, Marcos? O Paraná é um estado privilegiado quando o assunto é saneamento. O estado hoje conta com uma cobertura de acima de 70% das ligações de água são atendidas com rede coletora de esgoto, com esgoto coletado e devidamente tratado. Realidade essa que não se reflete para os demais estados da nossa federação. Hoje, 45% a 46% da população brasileira ainda não possui acesso ao esgotamento sanitário. São mais de 100 milhões de pessoas que ainda não têm esse serviço disponível na porta da sua casa. Nós ainda temos uma quantidade muito grande de brasileiros, são mais de 35 milhões, que sequer têm água potável na porta da sua casa. Só para exemplificar, tempos atrás eu participei de uma live com um amigo engenheiro que mora em Rio Branco, capital do Acre. Para se ter uma noção da discrepância que nós temos de estado para estado e de cidade para cidade. A capital do estado do Acre, ela é atendida hoje com 54% de abastecimento de água. Ou seja, 46% dos mais de 500 mil habitantes
da cidade de Rio Branco não possui água encanada tratada na porta das suas casas. Então, é um universo muito amplo ainda. Nós temos quase 2 milhões de moradias no país que sequer tem banheiro nas casas, né? 46% do esgoto que é produzido, apenas 46% é tratado. Então, existe uma diferença muito grande entre o cenário que nós encontramos hoje no estado do Paraná e nas suas principais cidades com relação ao panorama em termos da federação. O novo marco regulatório vem para tentar equilibrar um pouco essa discrepância, trazendo evidentemente para cima essa curva, melhorando os níveis de atendimento, conduzindo para a universalização do acesso e melhorando os processos já existentes. Então, o cenário hoje é um cenário de pouca evolução nos últimos anos, em essência, falta de recursos, falta de projetos, mau planejamento, mau uso dos recursos, falta de prioridade na agenda de muitos gestores, e isso conduziu ao cenário que a gente pode testemunhar hoje com relação a essas diferenças. Antônio Carlos, o que muda com esse novo marco regulatório do saneamento? Em essência, eu vou pegar uma carona na tua pergunta sobre a inovação e sobre esse novo marco regulatório. Acho que o principal elemento que ela introduz é a inovação justamente sobre o aspecto jurídico. As companhias de saneamento, que são as principais detentoras dos contratos junto às prefeituras municipais, né, para operar o sistema de saneamento, elas detinham, até antes da alteração do marco regulatório, uma prerrogativa de, digamos assim, entre aspas, de vantajosidade, porque elas ficavam dispensadas do processo licitatório para renovar as concessões com os entes municipais. Com a alteração no ano passado do marco regulatório, essa prerrogativa deixou de existir. Então, todos os contratos que venceram entre as companhias estaduais e os municípios, que pela legislação são os titulares da concessão, eles devem participar do processo de concorrência, assim como a iniciativa privada o deseja. Então, a alteração estruturante principal foi a proibição dos contratos de programa, que hoje era digamos, o elemento jurídico que permitia aos prestadores de serviços concessionados dos estados, né, as companhias estaduais, no caso do Paraná, por exemplo, a Sanepar, dispensados de participar do processo licitatório. Agora, com essa mudança, iniciativa privada e companhias estaduais de saneamento são colocados no mesmo patamar e terão que participar de um certame aberto, licitatório, onde a concorrência fica livre. O segundo ponto, ele traz metas de universalização bastante severas, evidentemente que já com a própria edição da lei já havia sido estabelecido prazo para atendimento à universalização do acesso aos serviços de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto. O prazo estabelecido pela legislação é 2033, ela tem algumas pequenas variações ali, com 2033 podendo chegar até 2040, mas o que isso significa é que os esforços, tanto daqueles que já prestam os serviços, quanto aqueles que vão participar dos certames licitatórios, terá que ser muito grande num espaço de tempo muito curto. Então, o planejamento vai ser fundamental, a injeção de recursos financeiros com montantes significativos que o setor exige vão ser determinantes, e as empresas que estiverem melhor preparadas, elas vão conseguir atender às demandas, tanto da legislação, com essa alteração do marco regulatório, como também as exigências e as demandas da população pelos serviços de saneamento básico. Outros pontos que a gente pode mencionar são as atribuições, por exemplo, da Agência Nacional de Águas, servindo aí como uma entidade máxima que vai ditar as normas reguladoras para o setor. Você sabe, Marcos, que nosso país, dadas as mudanças de legislação que acontecem de tempos em tempos ou repentinamente com a expedição de decretos, portarias, normas, etc., traz uma insegurança jurídica para a iniciativa privada muito grande. Com a responsabilidade da ANA em ditar essas normas reguladoras,
acredita-se que o mercado proporcionará uma concorrência mais ampla com players não só aqui do Brasil, mas do exterior também, para entrar no segmento e trazer esses investimentos que são necessários para melhoria e atendimento aos prazos estabelecidos no novo marco regulatório. Antônio Carlos, como é que a tecnologia e a inovação estão presentes nesse setor? É um setor de evolução, evidentemente. Nós temos aí muitas ferramentas hoje com a introdução da tecnologia, principalmente na gestão comercial, por exemplo, através de softwares que permitem a gestão do processo do começo ao fim, né? Aí a telemetria, que é possível hoje você medir o nível de consumo dos hidrômetros sem a necessidade de um leiturista comparecer até o local. Você pode, inclusive, monitorar à distância por um sistema de gestão de softwares o nível de consumo instantâneo naquele momento, o controle de perdas, a gestão dos serviços de saneamento, melhorando aí a eficiência do prestador de serviço, mas ainda há um gap muito grande com relação aos sistemas de tratamento. Evidentemente que essa pouca evolução da legislação desde a edição do Planasa na década de 70, ocorrendo a mudança apenas agora, no ano de 2007, com a introdução desse marco regulatório do saneamento, cuja adaptação foi feita no ano passado com as alterações que nós mencionamos, não trouxe ao setor uma evolução tão significativa nos seus processos. Eu me refiro ao tratamento de água e ao tratamento de esgoto especificamente, como em outros setores a inovação se fez presente. Mas a tecnologia ela tem avançado tanto na execução de obras, porque aí a gente está falando de um macrosistema, a gente tem que pensar desde a captação de água, do seu tratamento, de toda a infraestrutura que compõe o sistema de tratamento de água, até o momento em que ele chega na residência das pessoas e ele é devolvido na forma do esgoto, onde ele é conduzido a uma estação de tratamento de esgoto, fazendo o seu tratamento, seja lá primário, secundário e terciário, para devolver em níveis de clarificação e DBO e DQO, que são parâmetros de referência para o lançamento ao corpo receptor, de forma que ele atenda à legislação e ele possa proporcionar a devolução num ambiente receptivo que não vá destruir aquilo que é o principal bem, que é o meio ambiente do qual se extrai toda a matéria-prima para abastecer esse sistema de saneamento. Então, eu vejo que a evolução da inovação, ela vem sim ganhando espaço e cada vez mais com velocidade no saneamento, mas ele vem principalmente hoje para esses sistemas de gestão com software que permitem também análises críticas, que permitem o cruzamento de informações, que permitem mais assertividade e eficiência na prestação de serviço, e também como todo o mapeamento dessa infraestrutura, já que ela fica soterrada, ela fica enterrada ali, toda a tubulação que conduz a água e que leva o esgoto, o mapeamento disso tudo é extremamente fundamental. Então esses sistemas, esses softwares, hoje eles ganham, eles trazem às companhias uma eficiência muito maior nesse sentido. O que ainda é um passo a se vencer, seja ele por barreiras culturais, pelos valores das estações de tratamento, é justamente no processo para a melhoria do tratamento, eficiência e que possam trazer menor custo, maior eficiência e maior agilidade no processo. Deixa eu te perguntar, qual é o maior desafio para sermos um país de primeiro mundo em saneamento? Primeiro, na minha avaliação, Marcos, primeiro é a vontade de fazer. Nada acontece sem a vontade de fazer. Segundo, que haja um planejamento e mais do que isso, que o planejamento seja seguido. Com as mudanças de gestores, quem trabalha ou trabalhou no serviço público sabe que é muito difícil você conseguir dar continuidade a um planejamento que fora desenhado pelo gestor anterior. Nas companhias estaduais, onde há uma certa continuidade do trabalho de prestação, onde tem um contrato que precisa ser atendido,
essa realidade é um pouco diferente. Mas nos orçamentos dos estados, dos municípios e da União, é muito vulnerável ainda a destinação adequada de recursos para se fazer o investimento e, mais do que isso, que o planejamento seja seguido. Terceiro ponto é a aplicação de inovações tecnológicas para a melhoria dos processos. De novo, falamos aí que existem ainda algumas barreiras culturais, algumas barreiras econômicas e financeiras que ainda travam um pouco a evolução dessas inovações tecnológicas. Eu acredito que com uma maior participação do setor privado, com recursos assegurados em investimentos, agora com o surgimento de muitas startups como parceira das empresas no desenvolvimento das soluções, eu acredito que a gente possa trazer à tona e aproveitar esses recursos, tanto recursos pessoais, recursos humanos, capacidade intelectual, quanto a tecnologia para aprimorar esses processos. Mas, sobretudo, eu acredito que a continuidade das ações é fundamental. A lei estabeleceu, por exemplo, a obrigatoriedade dos municípios elaborarem planos municipais de saneamento básico. Esse documento é um documento balizador que dá à população uma segurança com relação ao planejamento nos próximos 30 anos para os serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, e temos que lembrar também que saneamento não é só água e esgoto, ele envolve drenagem pluvial, águas de chuva e também o tratamento e disposição de resíduos sólidos, o lixo urbano. E para isso, a gente tem que colocar em prática esses planos que a grande maioria dos municípios já o elaborou, porém, precisamos assegurar os recursos para que a execução aconteça conforme o planejado. Se a gente seguir nesse ritmo, eu acredito que o Brasil vai ter, nos próximos 20 anos, a evolução no saneamento que não teve nos últimos 50. Eu agradeço ao Antônio Carlos Salles Bellinati pela excelente entrevista e deixo agora a palavra para as suas considerações finais, mas gostaria que você me respondesse. Você apostaria em uma data para que todos os cidadãos brasileiros tenham acesso ao saneamento básico? Obrigado, Marcos. Uma excelente pergunta. Acho que a tua palavra aí foi muito oportuna, né? É uma aposta para saber em que ano que o brasileiro vai ter níveis de primeiro mundo em saneamento básico. A lei fala 2033, com uma margem aí para chegar até 2040. Eu acredito que, primeiro, se a ANA, Agência Nacional de Águas, conseguir estabelecer marcos regulatórios importantes, minimizar a insegurança jurídica dos processos, com normas claras que possam dar segurança tanto aos prestadores quanto às agências reguladoras, associada à vontade dos gestores, uma vez que saneamento também é um dos ODS estabelecidos pela ONU e tem metas e prazos objetivos para serem alcançados, como um dos instrumentos de transformação da sociedade, melhoria da qualidade de vida e, sem dúvida, da melhoria da saúde da população. Com esses elementos e recursos assegurados, considerando que imaginemos que eles serão bem aproveitados e não serão recursos que serão desviados da sua finalidade, eu acredito que a gente consiga ter uma evolução significativa para chegar nesse prazo estabelecido pela legislação, com indicadores muito próximos da universalização. Apenas lembrando que universalização, antes de mergulhar nesse setor, eu imaginava que quando a gente fala universalização, a gente está falando em 100%. E a lei nem sempre estabelece universalização como 100%. Em alguns casos, ela considera que índices de 80% em estados onde hoje a cobertura é inferior a 30%, eles são aceitáveis para 2033. Eu acho que a gente precisa internalizar isso, conscientizar cada um de nós na redução do desperdício e melhor aproveitamento dos recursos naturais, e o poder público, as concessionárias e os prestadores de serviço atuarem como devem atuar, com eficiência, com zelo, com minimização dos riscos, com um trabalho de investimento sério, robusto e, sobretudo, investindo no melhor capital, que eu acredito que é o capital humano, que são as pessoas que fazem a transformação da nossa sociedade.
mas essas pessoas precisam de ferramentas, recursos financeiros e de uma legislação que dê a segurança suficiente para que os recursos sejam aplicados da melhor forma possível. Vocês, telespectadores, viram a qualidade do engenheiro Antônio Carlos, mas também filho de 2 políticos de expressão, só poderia dar nisso. Muito obrigado pela excelente entrevista. Obrigado, professor, é um prazer, desejo muito sucesso. Esse programa realmente é um marco de inovação, uma transformação, conteúdos ricos, como a gente acompanha no seu programa, devem ser disseminados e é um prazer muito grande ter participado desse momento contigo. Muito obrigado.